O advogado Marco Antônio da Silva está aqui conosco, que é professor da Unip, é isso? Isso. Marco, uma outra questão que eu queria te perguntar ainda em relação a esse desenvolvimento no Congresso Nacional. Uma vez iniciado esse processo de impeachment, correndo do Senado, como você explicou, a presidente pode fazer a sua defesa de viva voz? Olha, Ela pode se autodefender, ao invés do advogado, ela assumir a tribuna e fazer a sua própria defesa? primeiramente, uma vez autorizado a abertura do processo, a presidenta fica afastada das suas funções, né? Por 180 dias, ela deixa o Palácio do Planalto Automaticamente? automaticamente. E aí passa a governar quem? O vice Michel Temer. Portanto, ela não será mais presidenta, ao menos em exercício, Sei. né? Durante 180 dias. Se o processo no Desculpa, Senado... aí ele seria o quê? O vice-presidente em exercício da presidência da República, Exatamente, exatamente. Ok. Havendo um excesso de prazo, se o Senado não julgar em 180 dias, aí sim ela retorna sem prejuízo da continuidade do processo no Senado. Agora, cabe aos advogados fazer a defesa, né? Porque... Mas a defesa é oral ou sempre a defesa é por escrito? A defesa é escrita e no dia, né, do julgamento pode haver a defesa oral. Se a presidenta quiser fazer uso, seria uma coisa inédita, né? Nunca vi, mas não há nada Mas que impeça. nada que impeça. Não, Ou duvido seja, muito que a presidenta... Mas digo, no horário destinado à defesa, ela poderia usar todo o período, ou parte desse período, para fazer uma defesa de viva voz. Ela pode fazer isso? Poderia. Teria um caso inédito, você acha? Inédito e acho que quase impossível. Por quê? Né? Porque a exposição de uma presidenta ir até o Senado Federal fazer a própria defesa, ainda mais uma presidenta que nós, ao menos na área jurídica e talvez em outras áreas da comunicação, verifica que tem sérios problemas de comunicação e de cognição no que diz, né? Fica um pouco complicado. Acredito que seria melhor deixar para os advogados para não prejudicar ainda mais a sua própria defesa. Quem é o acusador? Quem é o promotor dessa história? É a Comissão Especial do Senado. Sei. Comissão especial que será instaurada no Senado, a partir da autorização do presidente do Senado. Quer dizer, você vai ter, então, pessoas do outro lado fazendo acusação contra ela? Exatamente, frente a frente. Pessoas que são escolhidas pelas lideranças dos partidos, né? E comprometidos com a causa, né? Comprometidos, que uma vez aberta o processo, é função institucional desta comissão fazer acusação. Ela não pode ir ao contrário, né? Vamos dizer assim, quem cabe a defesa aos advogados da presidenta. Justamente foi como você disse, a comissão exerce a função ministerial, do Ministério Público, de acusar. De acusar. Vamos dizer assim, não sei se eu posso chamá-lo de juiz, mas o árbitro é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai ocupar a cadeira do presidente do Senado. Na verdade, ele apenas vai verificar a questão de formalidades e da própria presidência, da ordem dos trabalhos, quem vai votar primeiro. O juiz é o senador. O Senado passa a exercer a função atípica de poder judiciário, né? Assim como ele exerce em outras funções, em outros casos, como as próprias CPIs. Só que é como se fosse uma CPI bem específica, que tem como objetivo único e exclusivamente tirar, desconstituir o mandato da presidente da República. E o que se lavra ali é uma sentença ao final, e essa sentença tem como efeito automático a perda do mandato. Depende de publicação ou não? É publicado no Diário Oficial. Imediatamente. É publicado no Diário Oficial. Tá certo. Marco, muito obrigado pela aula aí. Obrigado, foi um prazer. Ficou muito claro, bastante didático. Obrigado, viu? Muito obrigado. Bom, está aí, portanto, a participação do Dr. Marco Antônio da Silva, falando um pouco conosco, para a gente poder entender o mecanismo, né? Se é que o processo vai avançar como ele explicou agora há pouco. Pode ser que o processo não prospere na Câmara, né? Não prosperando na Câmara, obviamente, ele não vai ao Senado. Aliás, o pré-processo, como aprendi agora há pouco com ele aqui, ele não vai se tornar um processo se não sair da Câmara e não chegar no Senado. É um período, então, de preparação, como eu acho que ficou bastante claro. A gente volta em 15 segundos. Até já.